Gênesis 32, leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 22. Diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra, ela é viva, eficaz, e o Teu Santo Espírito pode trabalhar no nosso coração nessa noite, para que nós sejamos edificados. Esse é o nosso desejo, Senhor. Apesar das coisas que talvez atrapalhem a nossa concentração, pedimos que o Senhor nos ajude a ouvirmos a voz do Senhor nesta noite, porque nós carecemos do Senhor, carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Sabemos que não somos perfeitos, não somos uma igreja perfeita, mas com as nossas limitações nós queremos adorar ao Senhor. E pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, apesar de todas as coisas, porque nós sabemos que o louvor e a adoração prestados aqui nesta noite são purificados pelo nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, e por isso o Senhor certamente há de receber. Abençoa-nos, Pai, nesta noite, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso e Senhor da igreja. Amém. Um jovem certa vez perguntou a Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus estava ali pregando em algum lugar e chegou essa pessoa e fez essa pergunta. Ao passo que Jesus apontou para ele a guarda dos mandamentos. O jovem, diante da resposta de Jesus, ficou bem empolgado, porque, de acordo com o seu critério, ele já guardava todos os mandamentos. Então, diante daquele mestre, que ele assim chamou e assim reconhecia, ele tinha então, através dos seus méritos e da sua obediência, o alcance à vida eterna. O jovem, ainda que tivesse ficado empolgado, ele perguntou novamente para Jesus: Ah, Senhor, isso eu tenho feito. Eu já tenho guardado isso. O que é que me falta ainda? Ele queria ouvir da boca de Jesus: Então não te falta nada. Mas não foi isso que ele ouviu. Você deve lembrar bem dessa história. Jesus, com toda a sabedoria que lhe era peculiar, por ser o Filho eterno de Deus, diz para eles: Se querem ser perfeito, vá embora, vende os seus bens e doa para os pobres. Aquele homem não disse mais nem uma palavra. Ele se virou entristecido e foi embora. O jovem saiu triste porque tinha muitas propriedades. Depois desse episódio, Jesus se virou aos discípulos e disse a eles, Mateus 19, versículo 23 e 24. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Obviamente, Jesus não estava condenando com as suas palavras a existência do dinheiro
ou o próprio enriquecimento. Jesus em momento nenhum faz isso. Nem o amor, nem o enriquecimento, nem o acúmulo de bens ou o acúmulo de propriedade. O princípio questionado por Jesus na vida desse jovem, que estava buscando a aprovação de perfeição diante de Jesus, Jesus denuncia o pecado da autossuficiência. Aqueles que depositam a sua confiança nas coisas deste mundo e não têm o Senhor como seu único refúgio. Hoje é um dia engraçado, curioso, porque escolhi pregar sobre autossuficiência e às vezes quem sobe nesse púlpito, querendo ou não, quer argumentar e quer comunicar da melhor maneira possível. Eu sei que hoje, especificamente, a minha voz é um empecilho na comunicação, mas isso denuncia às vezes o pecado do nosso próprio coração. Não é pela minha comunicação, não é pela minha dedicada argumentação para que vocês entendam a palavra de Deus que vocês vão entender a palavra de Deus. É através da ação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, sabendo disso e olhando também para a vida de Jacó, a gente vai discorrer um pouco disso. Todos nós precisamos ser alertados deste mal, a autossuficiência. Eu sei que é uma palavra corriqueira, é uma palavra um tanto quanto atual. Lojas, empresas buscam ser autossuficientes, mas nós, como servos de Deus, não podemos buscar a autossuficiência, porque afinal de contas foi esse pecado que fez com que Eva e Adão, ou Adão e Eva, comessem do fruto proibido no jardim do Éden. Eles buscaram ser autossuficientes. Portanto, o tema da mensagem desta noite é uma exortação para todos nós. Abandone a autossuficiência. E por quê? No imperativo. Porque todos nós temos a tendência de desejar sermos autossuficientes, de não dependermos de ninguém. E aí nos vem a pergunta: como nós podemos abandonar a autossuficiência? Em primeiro lugar, versículos 22 a 24, encontrando-se com o Senhor. Então, uma das maneiras da gente abandonar a autossuficiência que assola o nosso coração é encontrando-se com o Senhor. Jacó era um homem que de fato vivia como o seu nome significava. Ele era um suplantador, ele era um usurpador. E ele é conhecido assim, ao longo da narrativa bíblica, por ser alguém com muitas maquinações para ser vitorioso. Jacó buscava ser vitorioso, vencer na vida. Ele confiava em si mesmo. E de fato, ele era um homem realizado às próprias custas. Não foi assim que ele recebeu a bênção da primogenitura, enganando seu irmão, juntando com a sua mãe, enganando e envergonhando o seu pai, e depois teve que fugir para outro lugar. E nessa altura do texto em que a gente está lendo aqui agora, a gente já sabe que ele foi um homem que enriqueceu, foi um homem que de alguma maneira pleiteou com Labão para também enriquecer. Ele havia feito muitas riquezas junto do seu tio Labão. Para onde ele correu, fugiu depois de ter enganado seu irmão, e para não morrer, fugiu para lá. E agora, depois de 20 anos desse episódio, que ele foge das terras do seu pai para ficar lá com Labão, Deus havia dito a ele para retornar para a terra que tinha sido prometida para Abraão, para Isaac, e também era prometida para ele. E agora ele precisa retornar. Mas ele estava consciente do rancor do irmão dele. E é uma coisa que ele morria de medo. Quando eu encontrar com Esaú, como vai ser? Como que ele vai me receber? Porque ele ainda está por lá. E então Jacó desenvolve uma estratégia para tentar conquistar a simpatia do seu irmão. No texto imediatamente anterior, no capítulo 32, do 1 até o texto que nós lemos, é contada a estratégia de Jacó para ele poder fazer isso. Jacó envia comboios separados à frente do comboio onde ele estava, com presentes.
depois de ter sido informado de que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens. Ninguém que quer somente conversar vem com 400 homens. Então ele sabia que Esaú estava vindo para derrubar tudo, para dar a paga pelo que ele fez. E aterrorizado, Jacó então desenvolve essas manobras. E esse incidente, meus irmãos, faz com que Jacó não durma naquela noite. Você também já deve ter tido alguma situação assim, em que a preocupação toma tão fortemente o nosso coração, que a gente não consegue nem dormir. A gente fica igual um bife na frigideira, na cama, virando de um lado para o outro e o sono não vem, porque a preocupação assola o nosso coração. E naquela noite que ele não conseguiu dormir, o que ele faz? Ele pega a sua família, os comboios estão indo. Ele pega a sua família, seus filhos, seus servos, seus bens, e ele resolve então atravessar um lugar chamado Val do Jaboque de madrugada, tarde da noite. Aqui não era nem de madrugada ainda. A ideia do texto é que no início da noite ele começa a fazer isso. E o rio Jaboque era um rio que ficava a leste de Canaã. Então ele está chegando. Era como se o rio Jaboque fizesse a divisão das terras onde ele estava para as terras de Canaã. O rio Jaboque, o Val do Jaboque, fluía para o Jordão, era um afluente do Jordão. E é bem ali que Jacó planeja mais uma vez uma estratégia para ele fugir dos problemas. E nós podemos verificar que essa foi uma estratégia ardilosa de Jacó, porque o verbo passar, que aparece aí para você no versículo 23, referindo-se a ele passar a família, os bens, as servas, é o mesmo que aparece lá no versículo 16, onde aparece na estratégia de envio de presentes através dos rebanhos. Ele passava à frente dele os presentes. Então, a conotação desse verbo passar traz consigo uma estratégia, não é só um verbo jogado assim na gramática. Isso denota o mesmo intento ardiloso em ambas as estratégias, tanto no envio dos presentes, como passar a família e os bens mais preciosos pelo Val do Jaboque e tentar entrar em Canaã por um caminho diferente do que normalmente seria usado. E um detalhe presente no verso 22 é que o narrador, quem está escrevendo, quem está contando essa história, menciona somente 11 filhos. 11 filhos. Apontando aqui, então, o interesse do narrador na origem dos descendentes de Israel. Veja, Moisés está relatando isso aqui para o povo que tinha saído do Egito. Esse é o público original. Esse é o público que está ouvindo essa história. As milhares de pessoas que haviam passado já gerações e gerações por 400 anos no Egito, e agora estavam indo rumo a Canaã, a terra prometida. E agora eles estavam ouvindo do seu grande líder Moisés a história de como que a terra e a distribuição da terra foi iniciada através de Jacó tendo seu nome mudado, tendo seus filhos entrando junto com ele na terra prometida. Isso tudo está acontecendo aqui. Por que ele comenta, que ele fala só de 11? Porque nesse momento, Benjamim ainda não havia nascido. Benjamim só vai aparecer no texto bíblico lá no capítulo 35, quando ele nasce só lá nesse capítulo, né, nessa parte da história. Mas Jacó, então, decidiu correr o grande risco de cruzar o rio de noite. Um monte de mulher, criança, carroça, um monte de coisa, camelo, cavalo, o que você imaginar, cabrito, levando tudo no rio. E ele entendeu que fazer isso seria menos perigoso do que se encontrar com seu irmão com 400 homens. Agora, no verso 24, o nosso texto aponta para a solidão de Jacó. Se você olhar aí mais uma vez comigo o versículo 24, o destaque do versículo 24 é a solidão de Jacó ao atravessar sua família. Então, qual é a cena que está acontecendo aqui? É Jacó provavelmente ou na beirada do rio, ou no meio do rio,
A ideia do texto aqui não é que ele atravessou de margem a margem, é que ou ele estava na beirada do rio, do lado de cá, ou no meio do rio, ajudando todo mundo a atravessar. Quando todo mundo passou, que ele deu uma verificada, já foi todo mundo. E aí talvez ele ficou na espreita para ver se talvez algum homem de seu irmão Esaú não tivesse sido enviado para encontrar com ele. Mas algo curioso chama a nossa atenção no texto. O verbo que aparece para nós como ficando ele só, está na voz passiva. O que isso representa? O verbo está na voz passiva, então não foi ele que quis ficar só. A solidão de Jacó, portanto, não é fruto do acaso. O estado de solidão de Jacó serve por um propósito maior nos planos de Deus. Deus não permitiria que Jacó entrasse na terra sem tratar o seu coração. Por isso, o nosso ponto, para que a gente abandone a autossuficiência, é necessário a gente se encontrar com o Senhor. E Deus está deixando Jacó por último para que ele pudesse se encontrar com Jacó. E acontecer tudo isso que aconteceu. Ele deve encontrar então com Deus, Jacó encontrar-se com Deus sozinho, sem proteção, sem nenhum servo para o proteger. A ideia é que ele está despido de qualquer coisa. Ele está vestido, mas despido de lança, de nada, ele não tem nada na mão. E meus irmãos, todas as facilidades do nosso tempo criam centelhas de autossuficiência no nosso coração. Quando nós estamos doentes, uma dor de cabeça, uma unha doendo, qualquer incômodo que nós sentimos, principalmente como brasileiros, a primeira coisa que a gente faz é correr na farmácia e se automedicar. Ninguém quer enfrentar a fila do SUS ou a fila do São Jorge para conseguir uma consulta, e aí o médico às vezes vai te dar o remédio que você sabia que você já podia tomar. O brasileiro é assim, a gente tem esse costume, não é bom, porque às vezes a gente pode tomar um remédio que não vai fazer efeito ou vai nos causar males. Mas alguns, com a graça de Deus, têm a oportunidade de ter um plano de saúde bom, outros às vezes precisam ir para enfrentar o SUS, não tem jeito. Quando alguém se encontra numa situação onde foi demitido, na maioria das vezes, a primeira atitude é procurar na rede de contatos pessoas que vão te ajudar na recolocação do mercado. E quantos outros exemplos nós poderíamos dar aqui que denotam centelhas de autossuficiência no nosso coração? Em nossa cultura atual, o que é ensinado é que nós não devemos depender de ninguém. Não é isso que a gente ouve por aí? Você não pode depender de ninguém. Aquela história antiga que falava assim, acabou o açúcar, pega uma xícara de açúcar e vai lá no vizinho. Ninguém faz mais isso. Fica sem açúcar, mas eu não posso mostrar fraqueza para ninguém. Na nossa cultura, vocês mulheres, ouvem muito por aí, não dependam dos seus maridos, tenha o seu próprio dinheiro, seja autossuficiente. Mas as Escrituras ensinam para vocês, mulheres, que vocês devem encontrar um bom marido, um marido cristão, porque é alguém que vai zelar por sua vida, é alguém que, se necessário, vai dar a própria vida para que você viva em conforto. Então, perceba que não só as mulheres, a gente vai ver também a postura masculina, há um apelo na nossa cultura pela autossuficiência. Você deve trabalhar, não estou dizendo aqui contra o trabalho, mas o seu dinheiro, mulher, é o mesmo do seu marido. O dele é o mesmo que o seu. A família tem uma só renda. O salário da mulher e o salário do esposo é o recurso da família. Tudo deve ser planejado, somado os dois. Talvez você tenha essa figura que talvez você aprendeu com seu pai. Não, lá em casa a conta é comigo. Água, luz sou eu que pago. Compra do mês sou eu que faço.
Esposo, o dinheiro seu para comprar roupa. Cuidado, porque talvez em algum momento você pode passar algum aperto financeiro. E aí? Você ensinou para ela que o dinheiro dela é só dela. Você causou um mal. Ou talvez se você tiver filha, você está ensinando para sua filha a mesma coisa. Quando na verdade as escrituras falam que financeiramente nós somos um só também. Então não tem esse negócio de mulher, o meu dinheiro é meu. Se sobrar eu ajudo em alguma coisa. Minha prioridade é ir para o salão, é fazer unha, é comprar roupa para filho. E por último, não, a gente não deve viver assim. O recurso do casal é da família, é um só. Filhos, sejam independentes, busquem o cumprimento das suas próprias vontades. É isso que você ouve por aí. Mas as escrituras nos ensinam a honrar pai e mãe. E isso é um mandamento perpétuo. Quando você casa e sai da sua casa, não significa que você precisa deixar de honrar pai e mãe. A sua mãe não vai tocar o jeito que você vai reger a sua casa, mas você precisa ouvir os conselhos. Você precisa ainda honrar os ensinamentos do pai e da mãe. Ainda que com o passar do tempo, um filho vai adquirir independência, mas veja, nós precisamos fugir da autossuficiência. Isso não é positivo. Há, portanto, meus irmãos, uma tensão constante entre aquilo que a sociedade ensina e aquilo que a Bíblia ensina. Aquilo que Deus quer para o seu povo. Deus quer que em todos os momentos, e não somente naqueles em que já esgotaram todas as possibilidades, que você dependa dele. Então, jovem, criança, adolescente que está aqui, está na fase ainda de estudar, no colégio, tem prova difícil, eu sei, matemática é algo difícil, química é complicado, física então, nem se fala. Estude, se dedique, seja o melhor da sala. Você tem tempo para estudar, suas horas é para estudar, não para ficar no celular navegando, rolando a página para baixo e para cima. Mas dependa também de Deus, ore a Deus. Talvez você, adolescente que está aqui nessa noite, vai fazer a prova, estudou a beça e você tem centelha de autossuficiência no seu coração. Quando você acha que é pela sua capacidade, pelo seu raciocínio, que você vai bem na prova. Até nessas horas, você precisa clamar a Deus: Senhor, me ajude a lembrar das coisas que eu estudei. Se não estudar, não adianta nem orar, tá? Se não estudar, esquece, nem ora que vai ser melhor. Vai tirar nota baixa mesmo e não vai ficar nenhuma culpa com Deus. Mas se você estudou, se dedicou, ore ao Senhor, clame ao Senhor: Senhor, me ajuda a lembrar. Me ajuda a fazer uma boa prova, me ajuda a honrar o seu nome aqui na escola. Então você também tem as suas responsabilidades como servos do Senhor. E o mesmo vale para aqueles que estão na faculdade, ou mesmo vale para aqueles que estão trabalhando. Senhor, me ajude a bater a meta do mês. Senhor, me ajude a não errar na contagem do dinheiro. Ou me ajude a ser um bom funcionário, apesar das minhas limitações. Nas dificuldades, nos momentos de angústia, de solidão, de desespero, não busque solução primeiramente em outro lugar. Dependa exclusivamente de Deus. Encontre-se com Deus em oração. Tiago não fala: se você quer sabedoria, peça a Deus. Então, peça sabedoria para lidar com as coisas. Encontre-se com Deus. Não faça como o mau exemplo de Jacó, tentando criar artimanhas para fugir das situações. Não, encontre-se com Deus em primeiro lugar. Está difícil, porque talvez abriu uma loja nova do lado da sua, e talvez ela visualmente é mais bonita, tem preço mais barato. Peça a Deus: Senhor, me dê as estratégias necessárias para eu manter meu negócio, para eu continuar sustentando a minha casa, para eu continuar tendo emprego. Está faltando o cliente? Clame a Deus por sabedoria,
para de alguma maneira você atrair cliente. E Deus há de te abençoar, porque você é um filho dele, uma filha dele. No verso 24, apresenta um suspense. No momento que Jacó está sozinho, em escuridão, de súbito é dito que um homem luta com ele. Você já sabe quem é esse homem, mas o texto não fala quem é. O texto não fala. O texto aponta que houve um diálogo no momento da luta. Jacó, portanto, não sabia quem era, se era um ladrão, se era um servo do seu irmão que achou ele ali e está naquela situação. O verbo usado aqui para lutava é um verbo raro no Antigo Testamento. E ele aparece aqui no versículo 24 e também no versículo 25. E a raiz do verbo luta aqui se refere a pó. A pó. Isso pode ser visto em 6 ocorrências no Antigo Testamento. Esse verbo só aparece 6 vezes, de Gênesis a Malaquias. Então é um verbo importante. E aqui, de fato, não é a música da Ivete Sangalo, mas aqui a ideia do verbo é que levantou poeira mesmo. A luta aqui é um tipo de jiu-jitsu que está rolando aqui. Jacó está embolando na porrada com alguém que apareceu de noite. É isso que está acontecendo aqui. Não é uma luta espiritual, é no braço. Está tendo uma luta de verdade. A ideia é uma luta literal. E essa luta acontece por um longo tempo. Provavelmente da madrugada até o romper do dia, como o texto nos conta. E nessa luta, Jacó se apresenta como um homem resistente. A gente não sabe se Jacó era musculoso, mas uma coisa a gente pode saber: Jacó era bom de briga e Jacó era resistente. Vocês lembram lá, quando ele está indo para as terras do tio dele, ele encontra um poço e o poço está fechado? E aí ele encontra a sua futura esposa e ela diz assim: vamos tirar água? E ela fala: não pode, tem que esperar os outros pastores chegar para conseguir arrastar a pedra da boca do poço. O que acontece lá? Jacó tira sozinho. Então Jacó era um homem forte, né? Não sobrenaturalmente, mas era um homem de força física. Então Jacó se apresenta nessa luta como um homem resistente. Mas seria nessa mesma luta que o autossuficiente Jacó aprenderia a viver totalmente pela ajuda do alto. Totalmente. Então, meus irmãos, até aqui, do versículos 22 a 24, nós vimos que a gente precisa abandonar a autossuficiência. Como que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, encontrando-se com Deus. Porque se você não for encontrar com Ele, Ele vai encontrar com você. Ele vai encontrar com você. E se talvez você estiver não querendo encontrar com Deus por conta de rebeldia, por conta de pecado, você não vai sair ileso desse encontro. Porque Deus corrige aqueles que são seus filhos. Ele humilha, Ele coloca no pó para que haja arrependimento, para que haja mudança de comportamento. Agora, veremos em segundo lugar que o nascimento do novo homem compreende a morte do antigo homem. E por isso, para a gente abandonar a autossuficiência, nós precisamos, em segundo lugar, arrepender-se diante do Senhor. É isso que a gente vê do versículo 25, 26 e 27. O toque na coxa que marcaria pelo restante da vida Jacó, né? O homem toca na coxa e então o texto diz que ele mancou pela vida toda. Jacó é vencido nessa luta física com uma ação sobrenatural. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Como a narrativa nos apresenta aqui, né, a história, esse homem que lutava com Jacó era quem? Era o próprio Deus. Aí você pode pensar: mas pastor, Jacó lutou com Deus e ele fez frente a Deus? Como é que a gente explica isso? A gente vai ver. O que nós vemos no texto é que Deus veio em paridade de termos. Deus não veio em glória. Deus veio como um homem comum,
um homem comum, uma aparição corpórea de Deus, como nós podemos ver em outros lugares também no Antigo Testamento. Por exemplo, quando o Senhor aparece a Abraão, lá em Gênesis 18, nos carvalhais de Manre, é o Senhor que aparece ali, na forma de homem. E é curioso que lá o Senhor fala com Abraão usando a língua que Abraão entendia. Então, tem muita gente por aí que fala assim, língua de anjos, línguas diferentes. Isso não existe na Escritura. Toda vez que Deus precisou falar corporeamente com o seu povo, ele ou através de um anjo, ele falou na língua que as pessoas entendiam. E só abrindo um parênteses aqui, não é o foco do texto, mas lá em Atos 2, nós falamos isso pela manhã, o que acontece em Atos 2 é Deus dando dons a pessoas que nunca tinham estudado um idioma, de alguma maneira falar o idioma. E outras pessoas que nunca tinham ouvido talvez o idioma, ouvir e ter a capacidade de interpretar. Então ali não são línguas ininteligíveis, são línguas inteligíveis, línguas que existiam. Hoje o Espírito Santo não precisa mais fazer isso, porque tem evangelho em tudo quanto é língua. Nós temos lá o missionário que nós ajudamos, o reverendo Jessé Fogaça, lá no Timor-Leste, traduzindo a Bíblia para tudo quanto é dialeto que a gente pode imaginar. É o trabalho da vida dele. Mas agora aqui, voltando ao texto, esse homem que lutou por toda a noite com Jacó, começa a apresentar a sua identidade pelo poder sobrenatural, com um simples toque em Jacó, deixando ele aleijado ao tocar na articulação do quadril. Ele tocou ali na cabeça do fêmur. E é importante a gente destacar nessa cena que não é Jacó que luta com o homem. Ele não é o proponente da luta, do conflito. É o homem que vem ao encontro de Jacó e luta com ele. Jacó estava achando que ia entrar em Canaã tranquilão, não ia ter problema nenhum. O homem, então, é o proponente do combate. Inicialmente, Jacó não está lutando para conquistar nada. Mas o homem que lutava com Jacó quer pegar alguma coisa dele. E ele não sabe o quê. O objetivo, então, do homem, que aqui é o que a gente pode chamar de teofania, é uma aparição corpórea do próprio Deus, era quebrar o ímpeto de Jacó. Reduzi-lo para que ele entendesse e fazê-lo ver-se como uma criatura pobre, indefesa e inútil que ele era. Podemos ver Deus atacando um homem em outro lugar nas Escrituras. Você lembra quando Moisés está indo com a sua esposa e seu filho, e aí ele ainda não havia circuncidado seu filho? O Senhor ataca Moisés, né? E aí a sua esposa pega uma pedra afiada e vai lá e faz o que tinha que fazer no filho de Moisés. Êxodo 4. Mas muito embora o toque do homem na articulação de Jacó tenha sido físico, não caracteriza um emprego de força. Por que não? Deixa eu defender meu ponto. Nós podemos ver a mesma palavra aqui, que está a palavra toque, aqui no nosso texto, lá em Isaías 6, 7, quando Isaías fala que um anjo pegou uma brasa e de alguma maneira foi até ele e tocou no seu lábio. Tocou, não é atirou, não é encostou com força, só tocou. De uma maneira suave sendo colocada. Nós também podemos ver a mesma palavra quando o próprio Deus, lá em Gênesis 3:3, proíbe Adão e Eva de tocarem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia de toque, de um simples toque. E é nesse momento, então, que o tendão do quadril de Jacó é tocado e ele fica rendido ao homem. E aí, no momento em que ele percebe que não era uma pessoa comum que ele estava lutando, então ele se rende. Ele se rende devotadamente à graça de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com lutas e dificuldades em nossa vida e nos falta a sensibilidade de reconhecermos que Deus está por trás até mesmo de coisas difíceis para a gente aceitar. A morte, o desemprego, o conflito no lar. A responsabilidade, quando uma coisa foge do normal,
se for pecado, é sua. Mas Deus também manda dificuldades. Nada foge do domínio de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus não prometeu para você que a vida ia ser um mar de rosas, depois de ser crente. Parece que depois que a gente é tornado crente, as coisas ficam mais difíceis, porque agora você luta contra coisas que antes você não lutava, contra o desejo sexual por outra pessoa que não é a sua esposa, ou talvez o filho que antes desobedecia o pai sem problema nenhum, se agora é servo de Deus, ele vai se incomodar com isso, porque ele precisa honrar o pai, ele precisa ser obediente ao pai. Mas lembre-se, isso é importante a gente lembrar, Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça, mas Deus nos prova, e isso Ele faz. E às vezes as lutas que nós enfrentamos na vida são provações que Deus concede para que você seja fortalecido. Às vezes a gente imagina que a nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo, é igual lá no Divertidamente. Quem já viu lá o filme Divertidamente? Aumenta a alegria, aumenta a tristeza, diminui a tristeza, aumenta a alegria, como se fosse uma mesa de som que dá para equalizar. Mas às vezes é isso mesmo. Só que quem está no comando dessa mesa de som é o próprio Deus. E aí você ora a Deus e fala assim: Senhor, traga para mim maior experiência contigo, me ajude a ser alguém de maior capacidade de oração, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Aí Deus vai lá na mesa e regula, mais intimidade. O que é que tem que acontecer na nossa vida para a gente ter mais intimidade com Deus? Via de regra, problema. Para que você ore, para que você dependa de Deus, para que na hora que Deus responda, você sabe assim, é Deus falando comigo. Então, meus irmãos, não estou querendo dizer que você não precisa pedir por mais intimidade. Seja corajoso, peça a Deus para ter mais intimidade, mas na hora que as dificuldades chegarem, saiba que é Deus que está por trás. A gente tem, às vezes, o erro de colocar tudo culpa no diabo. Ei, diabo está me atentando. Às vezes é o diabo mesmo, mas até mesmo o diabo está debaixo do domínio de Deus. Nada foge do domínio de Deus. Mas o texto nos diz que Jacó, aqui agora com a sua mobilidade limitada, não pôde mais lutar com as suas forças. O que ele faz? Ele luta então com palavras. E ele sabia que alguém que poderia deslocar a sua coxa ali da maneira como foi, não era alguém comum, porque não foi por força. Ele só encostou e ele já ficou manco, já sofreu ali então o toque de Deus. E por isso então, é nesse momento que ele fala assim: eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Que ele achou que era um anjo, um arcanjo, algum ser celestial. Mas Jacó ainda não estava pronto para ser abençoado. Uma pergunta embaraçosa é feita pelo homem para Jacó. Ele pergunta a Jacó o seu nome. E com isso, Jacó precisa reconhecer a sua vida pregressa, porque o seu nome significava aquilo que de fato ele era: um suplantador, um usurpador. E na cultura hebraica, meus irmãos, o nome era a identidade de uma pessoa e não somente a identificação. Talvez você nunca teve nem a curiosidade de pesquisar na internet, ou você já pesquisou, mas até esqueceu. O que significa seu nome? Na nossa cultura, a gente não dá nome assim pelo significado. A gente dá nome porque acha bonito, né? Tem cada nome que o pessoal tem dado por aí, umas combinações de nomes duplos. Eu espero que meu filho não sofra isso, né? Pessoal, tem algumas pessoas que estão falando: qual é o seu nome? João Camilo. Aí a pessoa não consegue esconder, ela olha assim. Aí eu falei assim: vai ser João Camilo, a gente não vai mudar não, vai ser. E não é só João, é João Camilo. João já tem um João aqui na igreja, então vai ter que chamá-lo de João Camilo. E é nesse momento, na história, que o autor tem a intenção de contrastar
o antigo nome de Jacó com o novo nome que ele recebe. O que a gente pode entender aqui é como sendo o teor da bênção recebida por Jacó, ter a sua identidade mudada pelo próprio Deus. Porque Jacó esperava ouvir alguma palavra abençoadora, que o Senhor te abençoe e te guarde, vai embora. Mas, quando o homem pergunta o nome, e depois fala que vai mudar o nome, Jacó já entende que aquele homem não era somente um ser celestial comum, era de fato uma aparição corpórea de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, aqui há algo importante para a gente pensar. Jacó não tem permissão para entrar na terra prometida com a sua identidade. Deus não permite que ele entre na terra prometida como aquele herdeiro da promessa, como um usurpador. Ele fugiu de lá como usurpador, mas agora Deus vai mudar a identidade dele. Ele vai deixar de ser Jacó e ele vai se tornar Israel, para poder entrar na terra, para recebê-la como uma dádiva, uma herança das mãos de Deus. Nós também não temos permissão para entrar na terra prometida, na terra celestial, com a nossa certidão de nascimento. Deus também precisa mudar o seu nome, para que você possa entrar na Canaã celestial. A sua certidão de nascimento continua a mesma. Você continua sendo identificado pelo mesmo nome, mas agora você recebe um novo nome, o nome que vai te dar acesso à terra celestial, cristão. É esse nome que permite que você entre na terra celestial, na Canaã celestial. Se tem alguém aqui hoje que precisa sondar o coração e abandonar a autossuficiência e crer somente em Jesus para a salvação, para a vida eterna, a palavra de Deus te convida para que você se arrependa diante do Senhor, porque Ele está presente, Ele está aqui conosco, porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, recorrentemente. Como então abandonar a autossuficiência? Arrependa-se diante do Senhor. Em terceiro e último lugar, para abandonarmos a autossuficiência, também nós precisamos fazer uma outra coisa. Nós precisamos nos regozijar no Senhor. É o que a gente vê do versículo 28 ao versículo 32. Após confessar os seus pecados com uma única palavra, Jacó. Quando Jacó fala que o nome dele era Jacó, é como se ele estivesse confessando os seus pecados. A gente segue agora para o fim e para o apogeu da narrativa. Jacó tem o seu nome mudado. A fala do homem no versículo 28 relata que quando ele se apegou no homem, a ideia aqui é que de fato ele grudou nas canelas do homem, né? Da aparição divina ali. Israel vence em face de dificuldades insuperáveis. Não dava para ele ganhar aquela briga. Não dava. Mas Deus santifica a vida de Jacó e, através do seu comprometimento sincero, Deus o abençoa. Muito embora a fala do homem no texto pode nos sugerir uma vitória de Jacó, você lutou como um príncipe, por isso você venceu, não é essa a ideia. Nós podemos perceber pelo resultado que Jacó não foi o vencedor daquela luta, porque ele que saiu cambaleando, ele que saiu arrastando a perna, ele não foi o vencedor do combate. A passagem que a gente está vendo nessa noite tem como intenção do autor aos leitores originais, aos ouvintes originais, retratar o espírito de perseverança do povo de Deus, até emergir como uma nação. Esse povo que ficou tanto tempo lá no Egito, haviam se esquecido de quem era Deus. E agora Moisés está contando a história de como o povo se formou, para que o povo pudesse entender que eles tinham uma origem perseverante, e por isso eles precisavam também perseverar.
O autor apresenta aos ouvintes originais que eles precisavam ser perseverantes para tomar a terra, assim como Jacó foi perseverante na luta com o próprio Deus. Ia ter dificuldade, ia ter empecilhos, mas eles iriam vencer, porque Deus estaria com eles. Nesse sentido, o texto nos aponta para uma resolução dos conflitos de Jacó antes de entrar na terra prometida. O estilo de vida de Jacó, até a luta ali no Val do Jaboque, não refletia a postura de alguém para ser o representante pactual, servo do Deus Altíssimo. Por isso que em Peniel, que é o nome que Jacó dá a esse lugar, nós vemos Deus confrontando Jacó. Jacó buscou segurança nas suas provisões, ao ficar longe do cortejo, ao atravessar o Val do Jaboque, mas ele se encontrou sozinho. E o autor do texto destaca que a luta intensa não foi uma vitória completa para Jacó, mas também ele não foi derrotado. Por isso que é dito, prevaleceste, tu prevaleceste. A terra prometida a Abraão, a Isaque, agora também era uma promessa para os descendentes de Israel, porque Israel tinha lutado com Deus. Israel tinha sido abençoado por Deus, a posse da terra tinha sido conquistada e tinha sido abençoada por Deus na vida de Israel. O grande originador do povo, né, aquele que deu origem para o povo através das 12 tribos ali representando os seus filhos. Por meio dessa história, o povo de Deus é convidado a não se tornar um povo autossuficiente. E Deus não ia permitir a entrada em Canaã de um povo independente, de um povo que só queria saber e viver com as suas próprias pernas. Mas ele iria permitir a entrada de um povo que dependia exclusivamente de Deus. Meus irmãos, nós temos estudado nas quartas-feiras sobre idolatria e temos visto como é difícil lutar contra esse pecado do nosso coração. E nós não podemos também procurar satisfação fora daquilo que o Senhor prescreveu para nós, fora daquilo que Deus deu na sua palavra. Quando nos encontramos com Deus, quando somos confrontados, devemos nos regozijar por fazermos parte da aliança, parte do povo de Deus. Se entraremos na terra prometida, vai ser pela livre graça de Deus e não pela nossa autossuficiência. O Senhor Jesus certa vez disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Após nomear o lugar, lá no versículo 31, diz assim: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Ao iniciar essa cena, o final dessa cena, apontando para o nascer do dia, para um raiar de um novo dia, a narrativa remete à longa luta noturna, ao pedido de libertação do homem. Jacó lutou a noite toda, mas ao final ele foi liberto. Você também precisa lutar, se dedicar, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, de toda a sua mente, para que você possa ser também abençoado por Deus. O ato de manquejar, isso é interessante no texto, que o ato de mancar, de arrastar a perna do antigo suplantador, marca o momento em que aquele que enganava a todos conseguiu ou encontrou com alguém que o subjugou, mas que o abençoou. Ele não foi só envergonhado. O homem o humilhou para que ele pudesse ser exaltado. E assim também é na nossa vida. Para que Deus nos exalte, eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de poder,
estou falando de exaltação na presença de Deus. Nós precisamos nos humilhar. O patriarca Jacó representava para o povo da aliança a renovação das bênçãos de Deus sobre eles. Afinal de contas, agora eles estavam recebendo a herança prometida para Abraão, para Isaac e agora também sendo prometida em Jacó. Eles estavam recebendo o encorajamento para entrar na terra prometida, porque eles iam também precisar lutar para conquistar a terra. Tinha gente morando na terra, eles iam ter que ir para a guerra, lutar, mas Deus está, através da história de Jacó, incentivando. Então, meus irmãos, isso aqui marca também a nossa caminhada. Nós somos a igreja militante. Até que a gente consiga entrar, pela graça de Deus, no seio de Abraão, no céu, na nova terra, para se tornar a igreja triunfante, nós também precisamos lutar. Não estou dizendo que a sua salvação é ganhada pelo esforço, mas que uma vez que você foi salvo, agora você precisa se dedicar à missão da igreja, que é levar o evangelho, que é viver uma vida reta como luz e sal no mundo de escuridão, no mundo sem sabor. Esse é o nosso desafio. Por isso Deus nos fala: sejam perseverantes, perseverem em todas as coisas. Quando olhamos para Cristo e somente para Ele, podemos ter a certeza que ainda que essa vida seja marcada por lutas, e às vezes a gente sai derrotado das lutas. Porque quando um cristão fala que ele é vitorioso em Cristo Jesus. É o que Paulo fala lá aos Romanos: nada pode te separar do amor de Deus. A sua vitória está em Cristo. A sua vitória nessa terra aqui nunca vai ter sabor de mel. Nunca. Porque viver nessa vida, às vezes é experimentar o agridoce da vida, é experimentar o amargo junto com o doce, é enfrentar lutas, é padecer, ser obediente, às vezes é nunca se enriquecer nessa vida. E a gente precisa continuar sendo obediente, porque as Escrituras nos ensinam que a nossa alegria não está no muito ganhar, no muito dinheiro, no muito enriquecer. Mas aos que tiveram o seu nome mudado para cristão e agora são identificados pelo mundo assim, está garantida a salvação. Quando olhamos para a vida de Jacó e vemos ao final da sua vida um homem tão piedoso, um homem que cuidava dos filhos, mas nós também olhamos para Jacó e vemos que ele não era um homem perfeito. A olhar para os seus primeiros filhos, as maldades que eles já fizeram, Simeão, Rúben, fizeram atrocidades, mataram vários homens numa cidade porque fizeram uma maldade com uma das suas irmãs, e aí eles foram lá e mataram todos os homens, né? Jacó não era um homem perfeito, ele era limitado assim como eu e você, mas ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que teve o seu nome transformado. Se Jacó significava suplantador, Israel significa Deus prevalece. Olha que bonito. Aquele que antes era identificado como um homem enganador, agora ia ser chamado de Deus prevalece. E o povo ia ser identificado através do nome dele. Ele ia dar nome à unidade do povo, à nação de Israel. Mas antes que ele tivesse essa importância, ele precisou se encontrar com Deus. Ele precisou se arrepender diante de Deus. E depois que ele alcançou todas essas coisas, Deus transformou a sua vida, ele se regozijou na presença do Senhor. Concluindo, meus irmãos, pessoas autossuficientes e autorrealizadas não podem herdar o reino de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você, ao final dessa mensagem, que você não deve buscar realizações profissionais. Você deve ter metas, você deve buscar estudar, se dedicar, mas sempre dependente de Deus. Se Deus
te tirou de um lugar onde você trabalhava e colocou você para trabalhar agora no lugar que você sempre sonhou e sempre quis trabalhar, Ele está usando a sua capacidade, mas é Ele que está por trás. Se Deus talvez vai realizar os seus desejos profissionais, é Deus, é o próprio Deus. Quando alguém confia na sua própria capacidade, isso é autossuficiência. Isso é autossuficiência. Jesus nos disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Lucas 13, 24. O próprio Cristo é a porta estreita. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Portanto, assim como Jacó lutou pela bênção, recebeu a bênção de Deus, devemos também lutar pela bênção de Deus, que é Jesus. A nossa maior bênção é Jesus. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo: que devo fazer para ser salvo? Depois de tudo que ele tinha visto e ouvido, ele recebeu uma mensagem simples, lá em Atos 16, 30 e 31. Paulo vira para ele e fala assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Parece tão simples, né? Mas para o nosso coração autossuficiente, é tão difícil entregar todos os nossos caminhos ao Senhor, desde o levantar até o dormir. É tão difícil para a gente viver de fato reconhecendo que Deus está nos guiando. Veja, Ele vai te guiar de qualquer maneira, mas quando você descansa sendo guiado, o caminho fica muito melhor. Quando você tem convicção que Deus está te levando talvez para caminhos tortuosos, para vales escuros e sombrios, mas Ele está contigo, passar por essas coisas torna-se mais suave, mais agradável. Se você deseja entrar no reino dos céus, se você deseja entrar na Canaã celestial, você tem que se agarrar em Jesus. Ele é a videira verdadeira. Quem permanece em Jesus dá fruto, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, nem como igreja e nem como cristãos, na cultura, na sociedade. Portanto, meus irmãos, que nós abandonemos a autossuficiência e confiemos somente na suficiência de Cristo, o nosso Salvador. Como que a gente tem que fazer isso? Encontrando-se com o Senhor, arrependendo-se diante do Senhor e regozijando na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.